Oi, hoje a gente vai tentar resolver o exercício número 13, letra G, que é o limite quando x tende ao mais infinito de 3x ao quadrado menos 6x sobre 4x menos 8. Só queria ressaltar que aqui a gente lê tendendo. Então, x tendendo ao infinito positivo. Ou tende, né? A gente pode ler tendendo ou tende. Ou a gente pode ler assim, né? Quando x tende ao infinito. Ó, então, tendendo e tende, é assim que a gente lê. Mas vamos ver como que a gente vai resolver quando o x está tendendo a um valor infinito. Primeiro, a gente vai tentar substituir aqui os valores de x por mais infinito para ver que resultado que daria. Vou fazer até de cabeça. Mais infinito. Então, infinito elevado ao quadrado continua sendo infinito. Infinito vezes 3 vai continuar sendo infinito. Do lado daqui, 6 vezes o infinito continua sendo infinito, só que aqui é menos. Menos infinito. E na parte de baixo, eu tenho 4 vezes o infinito, que continua sendo infinito, menos 8. Só que menos 8 é um número muito pequeno em relação ao infinito, então não vai fazer diferença. Infinito menos 8 continua sendo infinito. Só que o que acontece aqui? Infinito menos infinito. Esse daqui, ele é positivo, né? Não tem nada positivo. Então, se eu olhar na minha reta, imaginasse a reta do x aqui, eu sei que o meu infinito positivo, ele tá muito para lá, tá muito à direita. O mais infinito tá muito longe. E eu subtrair ele pelo menos infinito, o meu menos infinito, ele tá muito à esquerda, porque ele é um número muito pequeno. É muito negativo. Se eu faço esse número menos esse número, o meu resultado continua sendo infinito, porque ambos são números muito grandes. Então, infinito menos infinito continua sendo infinito. E embaixo a gente também tem infinito. E quando a gente tem infinito sobre infinito, a gente tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E para sair dela, a gente tem que manipular, assim como a gente fazia na indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, manipulando. Vou reescrever aqui o meu limite. Então, é o limite de x tendendo ao infinito positivo de 3x ao quadrado menos 6x sobre 4x menos 8. Esse parêntese aqui não faz muita diferença, não. Então, por isso eu não vou colocar, tá? Não faz diferença. E aí, no caso de quando a gente tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, o que a gente faz? A gente coloca o x em evidência. E o x que eu vou colocar em evidência será o x que tem maior expoente no meu denominador. Então, vou, inclusive, escrever isso aqui. Para sair da indeterminação do tipo infinito sobre infinito, vou colocar x em evidência. Tanto no numerador quanto no denominador.
E este x será o de maior expoente do denominador. Então, vamos ver como que vai ficar isso. Eu vou colocar o x que tem maior expoente do denominador. No caso, no nosso denominador aqui, só tem um x. Então, eu vou colocar ele em evidência, tanto em cima quanto embaixo. Então, vou escrever assim, o limite de x tendendo a mais infinito de... Vou colocar o x em evidência em cima primeiro. X que multiplica 3 vezes x, porque se eu faço 3 vezes 3x, volta a ser 3x ao quadrado. Menos 6, porque se eu faço x vezes menos 6, volta a ser menos 6x. E na parte de baixo, vou colocar o x também em evidência. 4 aqui, porque se eu faço 4 vezes x, volta a ser 4x. Menos 8. Como que eu vou fazer no caso do 8, que ele tá sozinho, ele não tem x? Eu coloco menos 8 sobre x. Por quê? Vamos fazer aqui no cantinho para analisar. Se eu tenho 8 sobre x e eu multiplico aqui pelo nosso x, o x corta com x, então volta a ser 8. Ó, o x corta com x, então volta a ser 8. Por isso que eu posso escrever, quando o número não tiver acompanhado de algum x com expoente, eu posso escrever ele, o número, sobre o x, porque na hora que eu voltar aqui fazendo a distributiva, vai dar certo, vai cortar o x com x e vai voltar a ser o número do começo. Fazendo isso, o que que acontece? Eu consigo cortar o x de cima com o x de baixo e vai ficar o limite de x tendendo a mais infinito de 3x menos 6 sobre 4 menos 8 sobre x. E agora, eu acredito que já vai dar pra gente resolver. Eu vou apagar aqui pra caber. E aí, vamos tentar agora substituir o infinito aqui, ó. 3 vezes o infinito vai ficar infinito. Infinito menos 6 continua sendo um infinito, positivo, né? E na parte de baixo, 4. 4 menos o 8 sobre infinito. Lá na indeterminação do tipo k sobre 0, a gente viu que quando a gente tinha um número, tipo 2, dividido por um número muito próximo de 0, por um número muito pequeno, a gente tinha um resultado muito próximo de infinito. Aqui, o que que acontece? A gente tem um número relativamente pequeno, dividido por um número muito, muito grande, que é o infinito. Quando isso acontece, esse resultado ele tende a ser um número muito pequeno, ele tende a ser 0. Então, 8 sobre infinito tende a ser 0. Então, eu posso desconsiderar isso aqui. 4 menos 0 vai ser o próprio 4. E se a gente tem o infinito dividido por 4, continua sendo o infinito. Então, a resposta do nosso limite é mais infinito. Qualquer dúvida, depois a gente tira na monitoria.